derramado ao longo desse domingo. Já adentramos, claro, uma nova semana que é desconhecida para nós. Queremos começar também na tua Santa Igreja. Que nós possamos, nesse momento, nessa noite, estudar um pouco mais da tua palavra. E que eu possa falar, não de mim mesmo, mas que eu possa falar, inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós somos um pequeno grupo, mas Deus tem nos abençoado. Nós temos dedicado tempo, os nossos afazeres ao longo das nossas vidas, e também nós temos a agradecer a Deus e dedicar tempo a Deus, porque Ele é o doador da nossa vida. Uma frase que jamais deveria sair da nossa mente e dos nossos corações é: por que decidir depois? Quais são os problemas que vêm acarretar na nossa vida se nós deixamos para decidir depois? Se nós deixamos para tomar uma decisão um pouco mais à frente? A Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina, ela é como fumaça que nós vemos por um instante e já não vemos mais. Tiago 4, versículo 14. E a Bíblia também nos ensina que nós devemos buscar Jesus enquanto podemos encontrá-lo. Devemos buscar Jesus enquanto Ele está perto, porque não sabemos o dia do amanhã. Quantas pessoas que vão para os seus leitos esta noite e não vão despertar? É isso que nós precisamos colocar em mente. Então, o tema do estudo dessa noite é: por quê? Qual é o problema de decidir depois? O livro de Mateus 24, versículo 37 diz: pois assim como foi nos dias de Noé, ele está dizendo, também será a vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé. E olha que Noé, a sua família, foi a última geração daquele tempo. E ao mesmo tempo, Noé se tornou a próxima geração. Deus concedeu a ele esse privilégio, porque assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, a Bíblia menciona, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, ele e a sua família, e não perceberam. Noé, ao longo de muitos anos, 120 anos, construindo a arca, pregando a mensagem lá de dentro e falando que choveria, que viria um grande dilúvio sobre aquela região, o nosso planeta Terra. Mas as pessoas não acreditavam, eles não colocavam em prática, eles zombavam de Noé, da sua família, dos construtores que ajudavam a construir a arca. O que o versículo significa? Ainda assim diz: a vinda do Filho do Homem será semelhante ao que aconteceu no tempo de Noé. Agora, no nosso tempo, e olha que Jesus está às portas, as pessoas não perceberam o que estava acontecendo até que o dilúvio os levou a todos. Assim também será agora, na vinda do Filho do Homem. Mas às vezes nós estamos uma vida inteira dentro da igreja, estudando, colocando em prática aquilo que nós aprendemos. Outros entram e saem da igreja ano após ano e não colocam em prática. Nascem, casam dentro da igreja, mas não morrem com Jesus. Isso levou o homem mais sábio do mundo a declarar em Eclesiastes 1, versículo 9: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Quantas pessoas que já morreram no passado, no Velho Testamento, nos braços de Deus, conhecendo a mensagem de Deus,
Quantas pessoas que já morreram na fé e na mensagem do terceiro anjo? Quantas pessoas que já morreram de 22 de outubro de 1844 para cá, sonhando em ver Jesus voltar, acreditando que Jesus voltaria na sua geração, descansaram, seus olhos fecharam, e eles não puderam ver Jesus voltar. Os anos se passaram e chegou até nós. 2025, perdão. E aqui estamos nós dentro da igreja, estudando, nos preparando, nos qualificando para algo nessa terra, mas com prioridade a vida de Jesus. Porque nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus para que nós possamos continuar seguindo adiante. Muitas das coisas que ocorrem ao nosso redor não deveriam nos surpreender. Às vezes nós criticamos as pessoas, por exemplo, quando tem o carnaval no Brasil, as pessoas se vestem com roupas blasfemando contra Deus, e às vezes nós ficamos irados, criticamos, até amaldiçoamos as pessoas. Mas nós não precisamos nos preocupar. Assim era no passado, assim será agora até a volta de Jesus. Nós, como cristãos, continuamos tendo que dar exemplos de uma vida, de uma conduta cristã. Se eles ouvem de Deus, eles fazem algo contra Deus, a vingança pertence a Deus, e um dia todos que terão dar contas a Deus. Então, aqui está dizendo, muitas das coisas que ocorrem ao nosso redor não nos deveriam surpreender. E a Bíblia até menciona pai contra filhos, filhos contra pais. O amor entre as pessoas se esfriaria. E aí vem Mateus 24, Mateus 25, Lucas 21, sinais que antecederiam a volta de Jesus. Hoje, sem sombra de dúvida, 29 de março de 2025, já ultrapassou 1.800 pessoas que morreram naquele terremoto ali na Ásia, em Myanmar, na Tailândia. O tremor foi tão violento que abriu crateras, derrubou prédios. E nós continuamos aqui dentro da igreja. Quantas outras pessoas que deixaram as fileiras desses bancos desta igreja cansaram de estar na igreja, cansaram de estudar a palavra de Deus, desistiram? Quantas pessoas já desistiram de estudar a palavra de Deus? Mateus 24 é o mapa do futuro. É muito provável que, ao olharmos para a condição atual do mundo, perguntemos para onde tudo está se dirigindo. Aonde vai acabar? Quais são os sinais que antecedem a volta de Jesus? Nós estamos estudando a palavra de Deus. Nós estamos nos preparando para a grande volta de Jesus. E enquanto Jesus não voltar, estamos nos preparando. Quem sabe de hoje para amanhã, algum de nós aqui deixará de existir. Para esta pessoa, para ela, Jesus já voltou. Eu lembro do meu pai quando ele descansou, 2017. Eu pedi que naquele momento ele estava muito fraquinho, sentado de uma cadeira de roda, e atrás dele em pé estava minha mãe. E eu disse: pai, como seria bom se Deus pudesse dar o vigor ao Senhor novamente, ser aquele homem alegre, trabalhador. Mas infelizmente é a vida do ser humano nessa terra, enquanto Jesus não voltar. Sabemos que um dia seremos transformados, vamos encontrar com Jesus nos ares, assim a Bíblia menciona. Primeiro de Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Mas até lá, pai, nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus. Naquele momento, eu conversando com meu pai, eu pedi que ele fechasse o olho por um instante e abrisse novamente. Eu já estava pressentindo que ele estava muito fraquinho, o filho estava próximo. Eu falei: assim como o Senhor fechou o olho, pai, e abriu, se o Senhor permitir que o Senhor descanse, o Senhor, assim será o descanso enquanto Jesus não voltar. Era um piscar de olhos. Lágrimas começou a cair do meu pai. Como seria bom se eu pudesse ter o meu pai novamente? Como seria bom se os pais não morressem, se as mães não morressem, nós pudéssemos tê-los para sempre enquanto nós vivemos? Mas o mundo é este. Desde a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, até este momento.
Enquanto isso, nós precisamos nos preparar e nos qualificar, porque Jesus virá. Este capítulo 24 de Mateus pode ser abordado em duas dimensões diferentes: passado e futuro. O nosso passado e o nosso futuro. E cada uma delas se concentra em dois aspectos: sinais dos tempos. Sinais dos tempos. Por exemplo, quando Jesus veio de Maria, nasceu de Maria, Jesus estava em uma manjedoura, nenhum daqueles homens dos judeus estavam preparados para receber o Messias. E olha que o Velho Testamento menciona 70 vezes a vida do Messias. Mas eles não estavam preparados. Era a nação de Jesus, era a nação das quais seriam luz para todo mundo, e nós conhecemos muito bem hoje a história do povo de Israel. E tempos, sinais dos tempos e as atitudes dos que esperam. Quais são nossas atitudes hoje? O que é que nós estamos esperando? Do que nós estamos fazendo para que nós possamos ter o nosso passaporte carimbado numa das mansões celestiais? Devemos nos preparar, devemos estudar a palavra de Deus, devemos ensinar uns aos outros, buscar cada dia mais motivação para motivar as outras pessoas a virem à igreja. Noé foi um homem que viveu antes do fim de sua civilização, e ele se tornou a próxima civilização também. É significativo que, ao dar uma resposta tão contundente, Jesus tenha escolhido apenas uma personagem da história bíblica como qual nós podemos identificar. E a Noé, a sua última geração, ensinou aquele ciclo dentro daquele navio, pouco mais de um ano dentro daquele navio, daquela grande barca. Pouco mais de um ano, eles desembarcam, começando uma nova geração. Simplesmente havia ali 8 pessoas no planeta Terra naquele momento. Quando Deus criou o mundo, e Ele disse que era bom, criou o homem e a mulher, havia 2 pessoas. Agora, antes de Noé havia muitas pessoas. Noé e a família entram na arca. Após pouco mais de um ano dentro daquele barco, dentro daquela arca, desce então em terra seca, terra firme Noé, os 3 filhos e as 3 noras e sua esposa. Como faço para viver em um mundo assim? Um mundo pecaminoso, onde existe somente dor e sofrimento? Quantas vezes clamamos a Jesus para a sua vida? Quantas vezes nós nos colocamos nas mãos de Jesus, pedindo que o Espírito de Deus toque nossas mentes e nossos corações, para que nós possamos, ao longo de 2025, encontrar alguém, para que nós possamos dar a ela estudo bíblico, para que nós possamos ver em breve Jesus? O que faço para não temer enquanto espero a vida nessa terra? Enquanto Jesus não voltar, o que é que nós, como cristãos, deveremos fazer para esperar a volta de Jesus? Para que nós possamos propagar o Evangelho, para que cada um de nós, seja homem, mulher ou criança, se tornem arautos do Evangelho. Enquanto nós falamos de Deus para outras pessoas, a gente, quando volta para os nossos lares, voltamos, parece que pisando em ovos macios. Tão gostoso que é mencionar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, falar das maravilhas, nos colocar nas mãos de Deus. Ser justo e perfeito é pedir muito? Para nós, como seres humanos hoje, ser justo e perfeito, tem como ser justo e perfeito hoje nos dias que estamos vivendo? Não. A Bíblia menciona. Sim, a Bíblia menciona: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Romanos 3, versículo 10 diz: não existe um justo sequer. Mas eu repito a pergunta: ser sujeito justo e perfeito é pedir muito nesse mundo? A Bíblia nos diz: buscai a perfeição, porque eu sou perfeito. Buscai a santidade, porque eu sou o quê? Santo. Jesus é justo, Jesus é perfeito, Jesus é santo. Nós não seremos nessa terra, mas nós devemos buscar Jesus todo momento, para que nós possamos nos espelhar em Jesus. Enquanto vivemos nessa terra, não seremos perfeitos, mas estamos igualando, porque é impossível ser perfeito. Haverá algum momento em nossa vida que nós vamos pecar,
Nós vamos errar. A nossa nação, a nossa geração é pecaminosa. Deus criou o mundo perfeito. Desde quando a queda dos nossos primeiros pais, todos passaram a ser imperfeitos. Então a Bíblia diz: ser justo e perfeito hoje em dia, apesar de buscarmos a perfeição, é impossível, mas um dia chegaremos lá. Reconhecer as evidências dadas por Deus. As Escrituras estão cheias de evidências do amor de Jesus, da vinda de Jesus. No capítulo 13 de Marcos, Jesus profetizou o seu retorno em nuvens de glória durante a vida dos seus discípulos. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus disse que iria preparar uma casa para os seus discípulos, um lugar sem mortes, sem pranto, sem dor, sem sofrimento, sem tristeza, um lugar de alegria. E essas são as noções celestiais. Mas então a Bíblia menciona Marcos 24, Mateus 24, Mateus 25, Lucas 21, sinais que antecederiam a volta de Jesus: terremotos, doenças, fome, grandes tempestades, raios e trovões. E nós entendemos bem: granizo destruirá as plantações da terra, guerras se encheriam essa terra. Hoje tem guerra para todos os lados que nós vamos. O terremoto que morreu mais de 1.800 pessoas já. Quantos terremotos já aconteceram esse ano? Quantos terremotos aconteceram no ano passado? Quantas pessoas que você conhece, seja de um tempo grande ou de pouco tempo, que você sabe que ela morreu? Você fica triste, você chora por alguns instantes e você depois não chora mais, aparentemente você nem vai lembrar. Em alguns casos, se você faz o bem, você vai se tornar uma foto no porta-retrato na estante da sua casa, e com o passar dos anos, talvez nem isso mais. A Bíblia diz que quando o homem morre, com ele perece todos os seus desígnios, quer sejam bons ou quer sejam maus. O bom sempre será lembrado, o mal, talvez uma vez ou outra, e nunca mais. Aí teremos os sinais da volta de Jesus, e também teremos o arrebatamento. Seremos arrebatados com Jesus nos ares. No arrebatamento, Cristo leva seus crentes a encontrá-lo em cima da terra, levando diretamente aos céus. Quando nós olhamos para as estrelas em uma noite estrelada, aparentemente entre uma estrela e outra não existe espaço. Você olha, aparentemente tem tantas estrelas na nossa galáxia, na Via Láctea, é a que está mais próxima da gente. O senhor sabe qual é a distância mais próxima entre duas estrelas do universo? 47 trilhões de quilômetros. É a distância mais próxima entre duas estrelas do universo. O Sol é uma estrela de quinta grandeza da nossa galáxia, a Via Láctea. O Sol é nada mais, nada menos que 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que o planeta Terra. A maior estrela já descoberta pelo homem, ela é o Longspot da constelação Escrotum. Ela é 5 bilhões de vezes maior que o Sol. 5 bilhões. Ellen White, em 3 passagens das quais ela descreveu, ela menciona que Jesus virá pela nebulosa de Órion, pela constelação de Órion. Se nós pudéssemos hoje viajar à velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, daqui até a constelação de Órion, daqui até a nebulosa de Órion, levaríamos 1.500 anos. Em outras palavras, se nós hoje, seres humanos, pudéssemos viajar a velocidade de 2 sondas no horizonte, ou as sondas Voyage, a uma velocidade de 64 mil km por hora, não 300 mil por segundo, agora 64 mil km por hora, daqui até a nebulosa de Órion levaríamos 800 mil gerações. Isso para entender um pouco do que é o universo, a grandeza desse universo. Como é grande, né? É grande. E esses são dados atualizados do ano passado. É desse Jesus que estamos falando, porque ninguém mais, naquele momento, quando
As pessoas daquela época, eles não perceberam, mas os animais entravam de par em par. Alguns animais que entravam serviriam para fazer o holocausto, para fazer sacrifício para Deus, em adoração a Deus, e que eles eventualmente poderiam vir a comer após o dilúvio, entrou de 7 em 7 pares. E aquelas pessoas estavam tão cegas, elas não perceberam que aqueles animais ferozes estavam entrando de par em par dentro da arca, sozinho. Ellen White, em um dos seus livros, A Verdade Acerca dos Anjos, ela menciona que ao lado de cada animal que adentrava a arca, havia um anjo de Deus conduzindo aqueles animais. E as pessoas naquela época estavam cegas e não perceberam. Para os que estavam dispostos a crer, mas que talvez quiseram estar mais seguros, essa evidência do poder de Deus não lhe foi suficiente. Eles acreditavam, eles acompanharam por 120 anos a construção da arca. Noé falando de um evento que viria a acontecer, das quais ninguém sabia, não estavam preparados, mas somente Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Ellen White menciona de algumas outras pessoas que trabalhavam na construção da arca, que morreram antes e também ganharam a salvação. Por isso que tem muito, né, que desiste, porque vai durar muito tempo andando para chegar. Exatamente. Então, é cansativo para algumas pessoas exaltas que estão na igreja. As pessoas não se colocam, não param para pensar que ao nosso lado, não importa se estamos na igreja, em casa, no trabalho, na rua, caminhando, existe um anjo poderoso, das quais foi designado para nós quando nós nascemos. E se Jesus não voltar até a nossa morte, ele estará ao nosso lado. Ellen White menciona que no jogo de Guilherme há um anjo 24 horas ao lado dele lá. Para Noé, essa foi uma evidência que confirmou a fé sobre a qual agia até aquele momento. Os sinais do fim devem fortalecer nossa fé de igual modo. Nós precisamos ter a nossa fé fortalecida, caminhar com Deus, uma decisão de salvação. Nós precisamos caminhar com Deus. Os 300 últimos anos de Enoque, ele caminhou com Deus em meio ao mundo que logo em breve seria destruído. E os últimos 300 anos ele caminhou com Deus e Deus o levou para si. Noé andava com Deus. Gênesis 6, versículo 9. Ele andava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E Deus o escolheu para que ele construísse aquele grande navio, aquele grande barco, aquela arca que entraria seus filhos e entrariam animais. Caminhar com Deus significou ser conhecido por Deus e ser alcançado pela graça de Deus, por sua graça, pela bondade de Deus. Ter uma relação íntima com Deus através da fé em Jesus Cristo é um estilo de vida que envolve conhecer a Deus, ouvir a sua voz e buscá-lo e agradá-lo, adorá-lo. A Bíblia menciona Salmos 150, versículo 6: todo ser que respira, louve ao Senhor. É preciso estar em comunhão com Deus. Nós não podemos deixar para decidir depois. Devemos aprender a caminhar com Deus enquanto estamos atentos aos sinais que Jesus deixou e estudamos ao longo das nossas vidas, pela Bíblia, hoje pela TV Novo Tempo, pela Rádio Novo Tempo. Quantos pastores e pregadores, evangelistas têm pregado sobre a volta de Jesus? Cada sinal que Jesus deixou é um apelo para seguirmos, cultivando uma fé de obediência sincera. Estamos terminando. E aqui eu clamo a você. Permita que a graça de Deus o alcance. Enquanto o irmão coloca o hino final lá, é preciso que nós saibamos que sua graça é o refúgio, assim como foi na arca, nos dias de Noé. Para aqueles que amam os ensinamentos e que está sempre. Exatamente, caminhando naquele caminho que Jesus caminhou, nem desviado para a esquerda, nem para a direita. Acontece que nessa caminhada terrestre, rumo à Canaã celestial, talvez cometemos alguns erros. Aquele povo que saiu lá do Egito, rumo à Canaã terrestre, caíram no meio do caminho.
tropeçaram, se levantavam, caíam, se levantavam, murmuravam contra Moisés, murmuravam contra Arão. Uma geração que vivia na escravidão, mal saiu do Egito rumo a Canaã, que Deus disse que produziria leite e mel. Blasfemavam contra Deus, queriam comer carne, queriam fazer muitas outras coisas, queriam matar o seu profeta. A graça e a justiça de Deus lhe permitirão estar em pé, mesmo que o mundo desmorone ao nosso redor. Mesmo que quando nós estamos ao lado de pessoas que amamos, mesmo quando estamos com nossos filhos e netos, educando nos caminhos de Deus, mas em algum momento da nossa vida, alguns vão tropeçando, outros mesmo dentro da igreja, descansam no Senhor, e muitas das vezes abalam o psicológico de algumas pessoas, que nunca mais voltam a ser a mesma pessoa. Ele estava roubando o mundo e não estava sossegado ainda. Exatamente. As pessoas hoje em dia, por exemplo, quando Jesus esteve na terra, os 3 anos e meio caminhando, ensinando aqueles que seriam seus seguidores, os apóstolos, e ali outras pessoas, muitas outras pessoas que seguiam Jesus, quando Jesus, pouco antes de morrer, eles faziam perguntas, eles faziam questionamentos, passando mesmo 3 anos e meio ao lado de Jesus, eles não entendiam. Mesmo após a morte e a ressurreição de Jesus, eles não entenderam. Jesus disse que morreria e ressuscitaria no 3º dia, mas ficaram atônitos. Jesus falando sempre, pregando o Evangelho do Reino Eterno. Mesmo assim, aqueles 12, eles titubeavam, eles tropeçavam inúmeras vezes. A Bíblia mesmo diz, e repito aqui, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E naquele momento, quantos e quantos sermões Jesus não fez? Em volta daquele mar da Galileia, ali no Monte das Oliveiras e em muitos outros lugares, eles ouviam diretamente da voz daquele que foi o Criador do universo, não só do planeta Terra. Mas Jesus morreu, ressuscitou. Mesmo assim, eles tinham alguma dúvida. Após estarem então 10 dias unânimes, veio a chuva, veio o poder do Espírito Santo sobre eles. Homens simples, homens que não tinham uma casa para morar, não tinham um carro para andar, mas se tornaram cheios do Espírito de Deus. Eles pregavam, eles curavam, até ressuscitaram pessoas. E é com esse pensamento que a gente tem hoje em mente. Nós precisamos colocar, o Lula vai colocar o livro final para não demorarmos muito. Então nós precisamos hoje ter um preparo, colocar nas mãos de Jesus, porque de repente o amanhã poderá ser novidade. Vamos ficar em pé e vamos cantar o livro final.
está nesta noite, aqui na tua santa casa, para juntos louvarmos e agradecer o teu santo nome. Somos imensamente agradecidos, Senhor, pela oportunidade cedida a cada um de nós de ainda vivemos num país de liberdade de expressão, liberdade religiosa, das quais devemos converter toda a nossa adoração ao Senhor Deus do céu, Criador do céu e da terra. Humildemente damos uma bênção especial a cada irmão que se faz presente nesta noite, aquele que puder vir por um motivo ou outro que suas bênçãos possa alcançá-los. De uma maneira especial também, pastor, a família pastoral deste distrito, que o Senhor possa alcançá-los, que eles possam ser ricamente abençoados. Deus, abençoa-nos agora também a retornarmos aos nossos lares, das quais nós